This call is now being recorded. Boa noite, André. Então, vamos começar nossa aula, né? De hoje, dia 17, já estamos na nossa quarta aula aí do semestre, né? Nosso quarto encontro. Seguiremos ainda nesse nosso cronograma. Passa rápido, viu, José? Daqui a 2 semanas a gente já tem prova, né? Por favor, gente, não acumulem assunto. A gente já está acabando, né? Praticamente só falta isso aí que está em azul para a gente acabar o nosso primeiro conceito-chave-mãe da primeira unidade. Na aula da semana que vem a gente já entra em estática dos fluidos. Gente, não acumula, faz os extras. Amanhã eu vou postar a segunda lista, uma outra lista de fixação, de exercícios para vocês fazerem também. Se atentem aos exercícios também que tem nos slides, alguns exercícios extras, complementares, que já estão com resolução, alguns, né? Outros é para treinar mesmo. Então, por favor, gente, não acumula. Então, a gente entra hoje em tensão de cisalhamento, campo de tensão, né? Eu acho que esse finalzinho aí de introdução não, mas a parte final de reologia dos fluidos, a gente fala na terça-feira da aula que vem e começa hidrostática. Como sempre, fazendo a revisãozinha do que falamos na aula passada, tá? Falamos do campo de velocidade, né? Que é um campo vetorial que vai precisar de módulo e direção para descrever esse escoamento do fluido. E ele vai depender aí, ele vai descrever a velocidade de uma partícula através de um ponto em coordenadas espaciais, né? X, Y, Z, unibi ou tridimensional, e também em relação ao tempo. E aí, na aula também de terça-feira falamos dos modelos, né, que podem ser utilizados para visualizar esse escoamento do fluido, as linhas de trajetória, as linhas do tempo, as linhas de emissão, as linhas de corrente, né, mostramos as imagens aí dessas diferentes possibilidades de visualização e descrevemos o fluido, né, classificamos o escoamento desse fluido, interno, que pode ser forçado, não forçado, em canal, escoamento externo, que é o fluido não limitado. Falamos também quando ele pode ser classificado quanto à velocidade uniforme, né? Se houver uma variação da estrutura da seção, ele passa para um escoamento não uniforme. Falamos também do permanente e não permanente, né? Quanto ao longo do tempo, naquele ponto há uma variação dessa propriedade. Falamos que a gente pode fazer análise tridimensional, quando não, né, desconsiderar um dos eixos e fazer análise bidimensional ou unidimensional. Deixa eu ver mais o que... Também sobre o escoamento compressível e incompressível, foi quando falamos do golpe de Ariete, né, que os gases também escoam de forma incompressível. E, por fim, no final da aula passada, a gente falou do número de Reynolds. Todo fluido ele é viscoso, né, e ele vai ser classificado aí de acordo com Reynolds como laminato ou turbulento. E aí, só uma ressalva que eu fiquei... Deixa eu ver, José colocou um negócio aqui, número de Reynolds lá. Não entendi, José, deve ter sido só um comentário, né? E aí também uma coisa que eu falei, pessoal, vou ressaltar para vocês aí que o Fábio tinha perguntado, né? Vocês até ficaram... mas quando é que eu tenho eixo? Observe, a gente vai precisar olhar para o x, y e z para determinar quais são as dimensões. Então, vocês falaram, mas eu tenho um vetor. Mas se eu tenho apenas x, como mostra aqui, ele vai ser unidimensional. Né? Nesse caso aqui também, unidimensional, não tem um tempo permanente. Nesse caso aqui também, eu só tenho x. Então, não me importa, o que eu estou olhando é o campo, né? A dimensão do campo de velocidade. Nesse caso aqui, eu tenho x e y, ele vai ser bidimensional. Como eu tenho o tempo, vai ser transiente, não permanente. Neste caso aqui, x, y e z, tridimensional. Como eu não tenho tempo, ele é também permanente. Então, só para reforçar o que a gente falou na aula passada, certo? O que a gente precisa olhar e analisar é o eixo x, y e z, que vai nos dizer se é unibi ou tridimensional, e o tempo. Tranquilo?
fiquei de reforçar isso, não sei se o Flávio já chegou, mas aí eu reforço de novo no final e também, Flávio, se você tiver aí, dê um olá, quem também estava em dúvida aí, espero ter reforçado e confirmado isso que a gente falou na aula passada. Tranquilo? Sim, não, me escutam. Tranquilo. Beleza. Acho que foi aí, tu não foi que falou? Não sei se eu reconheci a voz. E aí, Foi falando não. do... Foi não? A gente tem que fazer igual a Silvio Santos. Fala o nome, abre o microfone, fala o nome, que às vezes não aparece para mim, na verdade, né? Que eu fico só aqui com os slides e o chat. Então, o número de Reynolds veio classificou o regime como laminar transiente turbulento, analisando as forças de inércia e as forças viscosas. Ressaltei bem na aula passada a importância de a gente calcular o número de Reynolds de forma correta, porque vai direcionar, né, toda a nossa análise, o nosso cálculo, como da mesma forma, toda análise de um sistema, um volume de controle que a gente faz, a gente precisa entender se vai ser unibio tridimensional, se vai ser transiente ou não, se a gente está trabalhando com escoamento interno, externo. Então, tudo isso aqui, gente, é a base para que a gente interprete uma situação, problema que a gente vai precisar resolver e aí sim direcionar a aplicação das nossas equações básicas da mecânica dos fluidos para cada situação. Vou reforçar isso aqui, vou até colocar no chat, né, a nossa atividadezinha extra aí da aula de hoje, né, referente a esse assunto. Lembra os extras, lembra os que está valendo, não é para agora, tá? Eu vou deixar aqui, tá no slide, que está disponível para vocês, mas já vou deixar aqui também no chat, né? Tem data? Não, tem que fazer antes da gente terminar a nossa primeira unidade. Eu vou botar assim, valendo, para vocês verem. Tem essas 3 perguntinhas, eita, aquela de hoje está demais. Tem essas 3 perguntinhas aqui lá que eu quero que vocês respondam, né? Com base no conteúdo que a gente vai falar hoje, que a gente vai finalizar nosso conteúdo principal, nosso ponto 1. Né? Então, vão lá, dá uma caprichada na resposta, já é um reforço, uma revisão do que a gente está falando. Então, na nossa aula de hoje vai ser esse aí, tá valendo para vocês fazerem depois, só reforçando, né? Daqui a 2 semanas já é a nossa prova, então não deixa para o último dia, não. Por favor, gente. E vamos começar, então, nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar das forças, né? Quais são as forças que agem sobre um fluido? Então, a gente tem as forças de campo, forças viscosas, as forças de superfície, as forças elásticas e de coesão. Claro que a gente vai, nessa primeira unidade aí, se concentrar nas forças de campo e nas forças de superfície, né? E seguir aí também nas outras unidades, mas essas outras forças, a força viscosa, né, que é devido à deformação do fluido, se há um atrito entre aquelas moléculas. Então, a gente tem também as forças viscosas, que é bem importante, né, em que em alguns momentos também, para simplificar, a gente vai desprezar essas forças viscosas, mas a gente já sabe, existe viscosidade, todo fluido é viscoso, existe o princípio da aderência, uma força bem importante. Tem as forças elásticas, quando a gente tem sistemas em altíssimas velocidades, e as de coesão, né? A gente está falando de moléculas. Então, quando o fluido ele se movimenta, a gente não está falando de sólido, a gente está falando de líquidos ou gases. Então, vai existir uma força que vai ser oriunda aí da tensão superficial do fluido quando há essa coesão intermolecular. Mas as duas aqui, né, no âmbito da mecânica dos fluidos, importantes que a gente vai se ater, né, a força de campo, né, eu tenho uma força que vai agir através das partículas, se eu estiver falando de um campo eletromagnético, né, ela vai depender do volume do corpo, quando falarmos de campo gravitacional. E hoje, e nas aulas seguintes, a gente vai se concentrar nas forças de superfície, seguintes eu digo da primeira unidade. Vamos nos concentrar nas forças de superfície, que é aquela gerada pelo contato. Eu tenho um contato entre a partícula e a superfície sólida, né? E essas forças vão gerar tensões. Então, a gente vai ter aí a pressão, a gente vai ter o atrito, a gente vai calcular, a gente vai quantificar essas tensões, essas forças geradas quando um fluido ele se movimenta. E aí, como é que a gente quantifica isso, professora? Como é que a gente quantifica essa tensão?
eu vou gerar uma força, a gente já sabe, né, que por menor que seja, né, a força e a tensão gerada sobre um fluido, ele vai se deformar continuamente. É o nosso conceito, é a nossa definição de fluido. Toda substância que se deforma continuamente quando gerada uma força e uma tensão cisalhante sobre aquele corpo. E existem, né, quando sobre a ação dessas forças, o fluido ele é gerado sobre ele dois tipos de tensão. É a tensão cisalhante, né, eu gero aqui uma força tangencial, né, uma força tangencial em uma determinada área, pensando aí numa área infinitesimal, aí ocorre, gera-se então a tensão cisalhante. Se isso for aqui normal, tem uma força normal, vai gerar a tensão normal. Tá? Lembrando aí, tratando-se. Ai, quase cai. Tratando-se aí de uma área infinitesimal, descreve-se então essa tensão aí em duas componentes. E aí a gente vai ver como é que calcula. Só reforçando, a gente vai ter a tensão normal, perpendicular à face do corpo, e vamos ter a tensão cisalhante, que é a tangencial à face do corpo. Nos concentraremos hoje na tensão de cisalhamento, nas aulas seguintes falaremos de tensão normal. Afinal, né, se o fluido se movimenta, né, e é gerada essa tensão cisalhante. Se não há tensão cisalhante, o fluido está em repouso, e aí, em hidrostática, trataremos dessa tensão normal nas aulas seguintes aí da primeira unidade. Então, como eu disse, se a gente observar uma face, observem aqui que a gente tem para essa face uma força, né, tangencial aqui em Y, uma força tangencial aqui em Z e uma força aqui normal em X. A gente estiver analisando aí esta face. Então, a gente vai ter uma direção, né? Então, Y vai ser a direção aqui da força e o plano em que essa tensão atua em X, tensão em XY. E como a gente calcula, professora, qual é a importância da gente calcular? Para cada face, vale reforçar também que teremos duas tensões cisalhantes, né, opostas, perdão, ao plano indicado e uma tensão normal. Se a gente fizer analisar isso em todas as faces de um volume, como é que isso ficaria? Observem. Eu tenho aqui o eixo x, y e z, então vou analisar aqui em todas as faces. Então, a gente vai ter uma força, né, tangencial, uma força normal, que vai gerar, né, uma tensão normal em x, uma tensão cisalhante em xy e uma tensão cisalhante em xz. Fazendo isso para todas as faces, ó, a gente tem no final, para cada eixo, duas tensões cisalhantes e uma tensão normal. Duas tensões cisalhantes, uma tensão normal, duas tensões cisalhantes, uma tensão normal. Vamos nos concentrar hoje nas tensões cisalhantes, né? Vai depender, pessoal, da nossa análise, a gente não vai analisar em todas as faces, em todo o corpo, vai depender da situação. A gente vai falando, atua ali em YX, atua em XZ, então a gente vai se concentrar, né, na direção aí, no sentido da tensão gerada, do movimento que vai fazer com que, por meio de uma determinada força, gere essa tensão. E aí, na aula, se o fluido está em repouso, na aula da semana que vem, trataremos das tensões normais. Tem Pascal, a lei de Pascal, tudo isso que a gente vai falar mais à frente.
reforçando, um vai indicar a direção e outro o plano. Vamos finalmente chegar e entender como é que a gente calcula, então, essa tensão. Como é que esse fluido se deforma, então, professora? Voltaremos à experiência das placas. Lembra da experiência das placas que eu falei de ferir um sólido de um fluido? Falamos sobre o princípio do não escorregamento também. Vamos voltar para essas placas. Vamos ter uma placa fixa. Só preste bem atenção nessa parte, porque ela é fundamental para que a gente entenda essa deformação do fluido. E não só entenda, como também quantifique. Então, a gente tem essa placa aqui que está fixa. Então, eu vou ter fluido aqui. Tudo isso aqui azul é um fluido. Eu vou ter o eixo X, a origem aqui, ou o eixo Y, a origem é a mesma para os dois. O eixo Y para cima, né? E o eixo X. Quando tudo aqui ainda está em repouso, né? Eu vou ter o ponto M, ponto inicial, o ponto P aqui, o ponto O, o ponto N. A variação de Y, né, ele vai variar aqui, da origem até a placa superior, e aqui uma distância, né, de X aqui. Quando eu aplico uma força nessa placa superior, e aí essa placa se move a uma determinada velocidade, e aí a gente falou do princípio da aderência, aquela partícula que estava aqui no ponto M, ela se move para o ponto M'. Quando ela se move, gera-se então um ângulo de deformação, o alfa aqui. E ó, gera, óbvio, um deslocamento, né? Ela partiu de M para M', porque a minha placa se moveu quando aplicada uma força tangencial, e ela se moveu a uma determinada velocidade. Isso é contínuo, né? Esse ângulo aqui, ó, ele vai seguir, vai continuar aí uma deformação. E aí a minha partícula que estava em M passou para M', passa para M duas linhas e assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é que a tensão aí em YX vai ser igual, né, a força em X aplicada aí numa área Y. E a gente vai pensar, tomando o limite aí dessa área tendendo a zero, a nossa tensão cisalhante, então, vai ser essa variação da força aplicada nesta área. Mas isso ainda é bem, né, amplo e ambíguo. Como é que a gente vai, então, professora, quantificar isso? Essa experiência das placas nos permite visualizar e entender o que a gente já fala desde a aula passada, que a velocidade varia em Y. Quanto mais distante eu estou da minha placa fixa, né, maior vai ser a minha velocidade por causa da viscosidade do fluido. E é aí que a gente quer chegar. Aí é o nosso principal ponto de partida para a gente chegar nesse cálculo de tensão, nesse cálculo de gradiente de velocidade. Porque é só uma análise, né? Aí sem ser só uma análise só observando a figura, né? Então a gente tem Y aqui inicial, depois ele se move aqui, né? Ele vai variar aqui esse valor aqui de Y, o deslocamento de M para M', mesma figura, quando a minha placa se move a uma determinada força. E claro, né, a gente não pode esquecer do tempo. Isso, né, foi um intervalo de tempo que fez com que essa força deformasse esse fluido de um ponto para o outro. O fluido se movimentou de M para M'. E o que eu quero dizer é que a gente pode fazer duas observações em relação a isso, né? E eu quero que vocês prestem atenção e me digam se vocês entenderam o que eu estou falando. Eu tenho uma variação, né, da posição, ó, L aqui. A minha posição, então o meu fluido ele passou de M para M', igual a esta velocidade vezes, né, ao longo do tempo. Então, minha placa se moveu a uma determinada velocidade ao longo do tempo e gerou deslocamento de M para M', deslocamento daquela partícula, que ela está aderida à placa. Uma outra observação que a gente pode fazer é que esse ângulo aqui formado durante a deformação do fluido, acho que caiu aqui, não foi?
durante a deformação do fluido, se a gente analisar essa tangente aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente desse ângulo vai ser igual a dl, a essa distância daqui até aqui, dividido por dy, que é justamente essa minha linha aqui roxa. A variação de y, na verdade, é essa diferença entre essa linha amarela e essa linha roxa, né, que é o como esse fluido se deformou e gerou este ângulo. Então, eu posso dizer tanto que essa variação aqui, esse deslocamento, ele vai depender da velocidade e do tempo, como eu posso dizer que esse deslocamento aqui vai ser a variação angular vezes a variação de y. Até aí, tudo bem? Vocês conseguem enxergar essa variação, esse deslocamento da partícula por esses dois pontos de vista, por essas duas análises? Obrigada, Alexandra. Obrigada, José. E aí, o que é que eu faço? Vou igualar aqui, ó. Eu tenho essa observação e vou igualar. Tá? Vou colocar já aqui em função. Obrigada aí também, José Lucas e André Felipe. Vou igualar. Vou só passar aqui o y para esse lado, o tempo para esse lado. E o que temos aqui é que a variação da velocidade em y, a velocidade ela varia em y, né, a camada, é igual à taxa de deformação. A taxa de variação aqui, angular, ou seja, a variação angular ao longo do tempo. Significa dizer que esse deslocamento relativo entre as partículas camada a camada, ela pode, que é a taxa de deformação, ela pode ser descrita, quantificada e obtida por meio do gradiente de velocidade. Porque, pessoal, é muito mais fácil a gente quantificar esse gradiente de velocidade, dvdy, do que a deformação angular do fluido ao longo do tempo. Né? E foi isso que essa experiência da placa trouxe e mostrou que esse deslocamento ele pode ser dado e obtido com relação à distância entre essas camadas de fluido e o seu comportamento quanto à velocidade. Mas para isto, a gente vai precisar conhecer a função. Qual é a função característica? Professora? Oi, pode falar. É o André Felipe aqui. Só uma pergunta. Ou no caso dessas duas placas aí, a primeira placa, a placa superior, ela tá em movimento, né? Essa se move. Mas o movimento dela não é em relação a x? Por que seria em relação a y? A dy aí? Na verdade, ela está se movendo, é porque assim, o fluido, ele gera, essa força é uma força tangencial, então ela vai fazer com que essa face se movimente, né? Eu tenho um fluido aqui agarrado sobre a minha placa, então ele vai se deformar aqui, ele vai gerar essa força vai gerar uma tensão sobre essa lâmina de fluido, não sei se você está me vendo, mas vai gerar uma tensão nessa superfície aqui do fluido, tá? Ela está gerando em que sentido? Tá, em Y, porém... No caso, no Y, né? Em Y, porém, essas partículas daqui vão influenciar as partículas de baixo para que elas se movimentem também. Ou seja, a minha variação vai ser em Y, a variação da velocidade. Deixa eu ver se eu mostrar isso aqui fica mais fácil. Essa placa está fixa, então essa partícula aqui ela está agarrada a essa placa. Se Sim. essa daqui se move, o que é que vai acontecer? A minha variação da velocidade ela ocorre em Y. Tipo assim, quanto mais longe da placa fixa, a velocidade vai aumentando, é isso? Sim, até chegar na velocidade da placa superior. Isso. Não é até chegar. Aquela partícula, ela já próxima à placa, ela já está se movendo na velocidade da placa.
Ah, E a entendi. partícula fixa, tipo, é o princípio de quando a gente está, por exemplo, no mar, né? Vem a onda, o que é que a gente faz? Mergulha, para que a nossa velocidade ela seja a próxima velocidade de onde? Do solo, ali do chão, que está fixo. Entendi. Tranquilo. Obrigado. Então, por isso é que a gente pode, né, e deve calcular com essa de nada, com essa demonstração aqui feita e dizer que esse gradiente de velocidade é igual à taxa de deformação do fluido ao longo do tempo. Variação angular ali daquele movimento do fluido ao longo do tempo. Mas para isso, como eu disse, a gente vai precisar conhecer quem é a função característica daquele escoamento, quem é a função característica, qual é a função característica da velocidade, né, para que a gente consiga calcular essa tensão, né, essa tensão gerada por essa força aplicada sempre tangencialmente, porque, André, essa análise que a gente vai fazer é tangencial à face do corpo. Né? Então, eu vou ter o corpo e eu vou ter uma força agindo tangencialmente. Tá? Então, ela vai, aquela força, aquele movimento ali vai atuar naquela área, gerando essa tensão. E aí vai influenciando. Na verdade, a influência, né, do movimento é do movimento das partículas de cima e a resistência ela é das partículas de baixo que estão fixas, né, a placa estacionária. Se a gente pensar, por exemplo, num tubo, numa tubulação, onde eu tenho, né, paredes ali em volta, eu vou ter a resistência em toda a parede do tubo e a minha menor resistência vai ser no centro. É por isso que nos condutos a maior velocidade ela está no centro. Né? Por quê? Porque todas aquelas tensões geradas pelas paredes, quanto mais distante eu estou dela, menor será a minha tensão. Ficou mais claro, gente? Tá claro sim, professor. Só lembrando que essa força, né, aplicada, né, vai gerar uma força de cisalhamento contrária. Então, eu sempre digo, a professora, a força deu negativa. Sim, claro, gente, meu fluido está aqui em repouso. Gera uma força aplicada neste sentido, né, a minha força cisalhante vai fazer com que o fluido se deforme no sentido contrário. Então, não se assustem, por favor. Claro que a gente pode representar isso em módulo. E quem estuda essa deformação é justamente a reologia dos fluidos. Então, essa ciência foi lá e estudou a deformação, claro, não só dos fluidos, tá, gente? A reologia também ela estuda a deformação de corpos sólidos, né? Mas esse âmbito, esse ramo da mecânica dos fluidos que nos diz, olha, então como é que esse fluido vai se comportar? Como é que ele se deforma? Como é a fricção entre essas partículas? É influenciado por quem? Pela viscosidade, é influenciado pela plasticidade? Esse fluido apresenta uma elasticidade? O que é que acontece com esse fluido quando eu gero essa tensão e essa força? Né? Aí veio Newton lá e classificou os fluidos como newtonianos e como não newtonianos. O que a gente vai falar hoje, o que a gente vai quantificar aqui na nossa disciplina, é referente aos fluidos newtonianos. E vocês vão ver, eu acho que eu não consigo hoje, mas no iníciozinho da aula que vem eu complemento essa parte com os fluidos não newtonianos. Os fluidos não newtonianos, ele tem um comportamento não linear, um comportamento que depende de algumas constantes, da consistência desse fluido. Mas hoje falaremos do fluido newtoniano. A maioria dos fluidos, né, a gente fala água, né, óleos, alguns fluidos também no estado gasoso, eles vão se comportar como fluido newtoniano. Mas o que é, professora? A senhora está dizendo que é um fluido, então, newtoniano. O que é que caracteriza um fluido newtoniano? O que caracteriza um fluido newtoniano é justamente essa deformação quando eu aplico uma tensão. E aí Newton foi lá e disse, olha, esses fluidos, quando eu aplico uma tensão, né, tem uma força ali gerada, tem uma força aplicada e gera-se a tensão de cisalhamento, ele se deforma, ou seja, a taxa de deformação que é igual ao gradiente de velocidade, proporcional à tensão gerada.
né? Então, é constante. Eu gero uma tensão, ele se deforma proporcionalmente à tensão gerada, né? Não muda a viscosidade, eu gero uma tensão e não vai alterar a viscosidade daquele fluido. A viscosidade se mantém constante, o gradiente de velocidade, isso aqui é o gradiente de velocidade, e lembrem que o gradiente de velocidade é igual à deformação angular, que é a variação angular ao longo do tempo, vai ser proporcional à tensão gerada. Se eu puder não, e a gente pode mostrar isso em gráficos, ó, o meu gráfico aqui, ele nos diz que a tensão gerada, observe, é proporcional ao gradiente de velocidade. Tá? E a minha viscosidade, ela mantém-se constante. Mas a gente vai melhorar isso aqui, essa classificação, só porque eu queria mostrar ali o gráfico. E aí vocês podem me perguntar, professora, mas então, o que é que diferencia um fluido do outro, já que você está me dizendo, um fluido newtoniano do outro, já que você está me dizendo que a tensão aplicada deforma proporcionalmente? O que vai diferenciar é esse nosso coeficiente, que é a nossa viscosidade. Então, a depender da viscosidade do fluido, a viscosidade ela é regida aí pela temperatura, né? Se eu altero a temperatura do fluido, essa viscosidade vai mudar, né? Então, essa viscosidade, ela é um coeficiente de proporcionalidade para cada fluido. Então, Newton foi lá e disse, olha, a tensão cisalhante de um fluido é igual à viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade, né? Que é dV dy. É isso, gente. É simples, né? Como parece mesmo. Só tem que a gente vai precisar conhecer essa função. Né? E se tensão, só lembrando aqui também, se tensão é força sobre a área, então, ó, se a gente quiser calcular a força, basta a gente conhecer a nossa tensão e multiplicar pela área. E como é que a gente calcula a tensão de um fluido newtoniano? Desta forma. Anotaram? Concentraram-se? Não anote que a gente vai usar bastante isso hoje. Ótimo. Perguntas? Beleza. Então vamos seguir. As unidades, né? Eu sempre pego muito no pé de vocês em relação à unidade. Né? Atenção aí, a gente vai encontrar em Pascal, força em Newton, né? dV dy, aqui, a variação da velocidade em y, né? A unidade vai ser 1 por segundo. A gente vai ter metro por segundo dividido por metro. Né? Tomar bem cuidado, pessoal, com a unidade. E tomar bem cuidado também com outra coisa. Aqui é só porque se a gente quiser encontrar a viscosidade, né? Só fazer meios por extremos aqui. A viscosidade, então, vai ser a tensão dividida pelo gradiente de velocidade. É só isso aqui que ele está nos dizendo. E, por favor, não confundam a viscosidade dinâmica com a viscosidade cinemática. Né? A constante de proporcionalidade da tensão para fluidos newtonianos é justamente a nossa viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica. Aqui foi o gráfico que eu mostrei dessa relação. E se a gente precisa de uma função, né? Eu posso, então, ter uma função linear, eu posso ter um perfil de velocidade linear, olhem aqui, tá? Onde uma função simples aí, v, a velocidade varia em função de y aqui igual a y mais b, né? Então, em que situação a gente pode considerar esse perfil linear, professora? Não é uma regra, mas sempre que a gente tiver uma distância muito pequena, uma espessura de fluido,
entre essas duas placas eu tenho uma espessura de fluido, então sempre que a gente tiver uma espessura muito pequena, a gente pode dizer que essa variação da velocidade com y ela vai ser linear. Tá? Então, mas muito cuidado, porque a gente tem um perfil parabólico também. E se a tensão é a viscosidade vezes o gradiente de velocidade, né, que é a derivada dessa função, a derivada dessa função vai ser uma constante. Né? Então, a derivada de V igual a Y mais B vai ser justamente o A. Então, se ela é uma constante e a gente tem um perfil linear, a gente pode simplificar a nossa tensão aqui e dizer que ela vai ser a viscosidade, né, vezes aí a velocidade da placa que está se movendo, né, ou a diferença de velocidade se a gente tiver duas placas se movendo, dividido por y. Quem é y? A espessura de fluido. Pessoal, é bem importante a gente prestar bem atenção aqui, ó, a origem da placa fixa até a placa que se move a uma determinada velocidade. E é quem gera a tensão. Então, y vai ser essa distância aí entre essas placas. Né? E é bem importante a gente prestar atenção na origem do eixo y, que vai descrever a nossa função e vai nos permitir calcular a tensão. Professor, Pode falar. a senhora falou que só é utilizada essa função, no caso, quando as espessuras, o y é muito pequeno. A senhora poderia me explicar novamente isso? Eu não posso usar sempre isso? Não, porque a gente vai ter perfis parabólicos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lâmina de fluido, né, eu tenho um y muito grande, essa velocidade ela não vai ser linear, tipo, ela não vai variar em y linearmente. É quando a gente vai ter, por exemplo, aqueles perfis parabólicos. Entendi, mas tem. Então são Então, a limitados espessura as mínima funções. é São limitados as isso. funções, no caso. Não são Isso. várias funções que podem aparecer pra São gente. várias, são várias. São... Eu dei um exemplo só com uma função característica simples, né? Com incógnitas, aí a y mais b. Mas para cada escoamento, a gente vai ter uma função característica diferente. A gente não só tem uma função. O que a gente precisa é, conheço a função, conheço, vou derivar em função de y. Entendi. Tranquilo? Comecei com um caso mais simples, que é o linear. Já já a gente vai para o parabólico, certo? Porque no caso do parabólico, a gente não tem essa situação, né? A gente vai ter uma outra função que vai descrever um perfil parabólico. Aí só no caso para uma situação linear. Tranquilo? Vamos fazer Tranquilo. esse exemplo, que é uma situação linear. E aí você pode perguntar, professora, aí como é que você... Tipo, o perfil aqui, ele está linear, né? Mas se ele não nos desse essa distribuição, esse perfil de distribuição de velocidade aqui, né? A gente tem 3 milímetros de lâmina de fluido. Muito pouco para que isso gerasse um perfil parabólico. Tá? Então, a gente parte dessas considerações. Vamos fazer essa questão, vamos fazer juntos, pessoal. Calculadora, lápis, caneta. Vamos fazer valer esses momentos também que a gente exercita juntos para ver onde é que está o erro. Porque às vezes se eu faço, né, a questão ela parece fácil, mas vocês vão perceber no decorrer das resoluções das questões que exige muita interpretação. Muita. A interpretação do texto, a interpretação da imagem, principalmente. Olha o que ele está falando. Uma chapa fina, de dimensões de 20 por 20 centímetros aí, é puxada horizontalmente com a velocidade de 1 metro por segundo. Ó, é essa placa aqui que ele está falando que está sendo puxada a uma determinada força sobre uma camada de óleo de 3,6 milímetros de espessura entre duas chapas planas, uma estacionária e outra em movimento.
Essa de baixo se move a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Considerando que a velocidade de cada óleo varia, né, linearmente, isso está demonstrado na distribuição das velocidades. Determine. Letra A. A força que precisa ser aplicada sobre a chapa. Se é sobre a chapa, gente, vamos só olhar agora para essa região. Sobre a chapa. Para manter o movimento, ele dá a viscosidade dinâmica do óleo. Depois ele pede a força que precisa ser aplicada abaixo da chapa. Certo? Então, a gente tem acima e tem abaixo. Vamos começar primeiro na parte de cima. Vamos lá. Ele quer a força que precisa ser aplicada aí nessa parte superior da chapa para manter o movimento aí desse fluido e ser condizente ao perfil de distribuição de velocidade. Observe que se essa placa está fixa, eu tenho aqui, ó, uma velocidade 0, próxima de 0. E aqui a minha velocidade assume a velocidade da chapa de 1 metro por segundo. Ele quer força, né? Lembrem que força é tensão, é força por área, logo a força vai ser a tensão. Se ele é linear, gente, vou precisar encontrar função nenhuma aí para derivar, né? Eu posso fazer aí, considerar uma constante. Já sei como é que eu calculo a tensão. Se eu tenho a área dessa chapa, ó, que vai se mover, que é 20 por 20, tenho então a força. A força vai ser a tensão vezes a área. Força, então, vai ser essa tensão. O que é tensão? Viscosidade vezes essa variação da velocidade dividido pela espessura. Lembrando que, por enquanto, a gente vai trabalhar só nessa região aqui superior, vezes a área dessa chapa aqui, que gera força, onde é aplicada a força e gera a tensão. Vamos dar 2 minutinhos aí. Não tá valendo não, mas vamos responder, meu povo. Não tá valendo que eu diga, aquele nosso extra, né? Nosso extra tá lá naquele formulário que eu mostrei no instante. Vamos calcular. Esse Mi é viscosidade dinâmica, professor? Isso é a viscosidade dinâmica, perfeito. Já é a viscosidade dinâmica. Ah, aprendi como eu olho quem tá aqui na aula. 3, tanto tempo depois. Noemi, que chegou aí também. Boa noite, Gabriel, Gustavo. Quero valores, quero números. Vamos trabalhar com números. Estou acompanhando aqui o chat. Gente, dúvida, perguntem. Não fiquem com dúvida, por favor. Quando você responder, eu vou só pegar um pouquinho de água, que a água acabou aqui. Eu já tô com a garganta. Um segundo. Vou voltar lá no slide e continuem fazendo, viu? 2 minutinhos, menos de 2 minutos.
Isso mesmo, aí. Então, a gente colocou aí um efeito com a unidade, gostei de ver. 1,08 newtons, né? Então, a gente tem a viscosidade. Vou botar aqui. Então, a gente tem a viscosidade dinâmica, né? A minha velocidade da placa é 1 metro por segundo. Só tem que a minha outra velocidade aqui, essa minha placa está fixa. Então, vai ser 0. A espessura, 1 milímetro. Óbvio, o pessoal transformar para metro. E aqui a área também está transformada para metro. E aí vai resultar aí 1,08 newtons. Agora vamos fazer para a parte inferior. Né? Vamos fazer essa mesma análise, ele quer a força na parte inferior. Já deu tempo, né, de fazer na inferior também? 2 minutinhos aí. Para a placa agora inferior. O que é que vai mudar na placa inferior? A viscosidade é a mesma. A espessura muda, sim. As velocidades também. Mas a área vai ser a mesma, porque é a área que gera a força. E aí, me contem quanto deu a força na parte inferior, aplicada na parte inferior. Certo, José. Dúvidas, perguntas, pessoal. Não, André. Olhem a direção das velocidades. Aí. Vou mostrar um detalhe. Observem, gente, que para essa velocidade da chapa, se move a 1 metro por segundo. Mas observe o sentido da placa em movimento. Então, era menos 0,3. Olha aí, então vou até anotar seu nome aqui. Não estava valendo, não, mas só por ter acertado os dois, às vezes vai ter uma surpresa assim, viu, gente? Anotadíssimo. Tá? Então, prestem bem atenção aqui ao sentido, né, do movimento. Pois é, por isso que eu digo, vocês fiquem atentos e participem. É só vantagem, participar é só vantagem. Podem confiar. Vai dar 0,54. Tranquilo? Entenderam? André e José Saldanha aí, que também tinha calculado e tinha encontrado 0,125.
Isso, Jonathan, é fundamental. Peguei para gente. Não, sabe, eu acho que aqui você esqueceu também, não foi? Do sinal, o sinal do menos 0,3. Pronto. Compreendeu, sabe? Beleza. Ó, tem essa questão também aqui, tá? Não vamos fazer essa não. Observe que essa também é linear. Né? Ele dá aqui a velocidade na parte inferior, dá a velocidade na parte superior, pede várias coisas. Essa questão, ela está resolvida lá no Instagram da nossa disciplina. Tem um vídeo mostrando a resolução, ela é uma questão do Brunetti, né, de um livro. Então, vou deixar aqui como sugestão que vocês deem uma olhadinha lá. É a mesma questão, tá, gente? E aí ele está lá resolvido lá no Instagram da nossa disciplina. Porque eu não quero fazer outra de linear, vou fazer uma parabólica agora. Vamos fazer uma de perfil parabólico. O André tinha perguntado, professora, mas como é que a gente sabe se esse perfil vai ser ou não? Isso vai estar indicado na figura, ou vai estar indicado, né? A gente vai conseguir observar essa função e perceber que ela tem um perfil parabólico. Né? Então, da mesma forma, para que a gente calcule a tensão, a gente vai precisar conhecer essa função da velocidade que rege o escoamento. Né? A velocidade, ela varia em y. Vamos fazer logo um exemplo, não tem muito segredo, a gente já sabe que tensão é viscosidade vezes gradiente de velocidade. Vamos já fazer valendo. E nada, ainda falta 45 minutos, Jonathan. Respira aí. Ó, exercício 4. O escoamento de um fluido... Vixe, eu nem me lembro agora se é 2 ou se é 3. Mas é esse exercício. Escoamento de um fluido, né, ele dá a velocidade máxima. Ó, a velocidade máxima aqui no centro. Da massa específica do fluido e também a viscosidade cinemática. Essa viscosidade aqui, pessoal, é a cinemática. E aqui é a massa específica, ou densidade absoluta. Está entre duas placas de 5 milímetros de distância. Só tem que essas duas placas, pessoal, está fixa. Né? As duas placas. E ele dá a área aí dessas placas de 0,3 metro quadrado. E essa função é a função que representa a velocidade, né, variando em y desse escoamento. Uma coisa que eu sempre faço a ressalva, que é importante vocês olharem onde é que está a origem. A origem do eixo X está aqui no centro dessas placas. Essa placa tem uma altura de 5 milímetros. Mas observe, lembra que eu falei que a velocidade máxima está no centro de um tubo? Né? Por que está no centro? Porque a tensão ali é mínima. É a tensão mínima, por isso eu atingi a velocidade máxima. Diferente dos canais, né? Com mais longe eu estou da parte fixa, é na lâmina de água ou de fluido. Ou seja, o meu Y parte do solo. Nesse caso aqui, o zero está no centro. E aí ele diz que a velocidade varia em Y por essa função aqui. Letra A, vamos fazer parte por parte. Vamos fazer primeiro a letra A, depois a gente faz a B e a C. Letra A, determine o gradiente de velocidade e a expressão da tensão. Então já tem uma função, gente. Eu preciso apenas encontrar dv dy, derivar essa função para que eu encontre o gradiente de velocidade. O gradiente de velocidade não é... Eita, corrija. dv dy. Deriva aqui essa função para a gente encontrar o gradiente de velocidade. Depois a gente vai substituir lá na nossa fórmula de tensão, que ele quer a expressão da tensão. Não precisa calcular nada ainda, gente. Vamos deixar algébrico, sem problemas. Depois ele pede a tensão no centro do canal e depois a força na placa superior. Vamos por partes. Vamos primeiro determinar o gradiente de velocidade.
Ó, o gradiente de velocidade é dv dy. Depois eu vou pegar isso aqui e substituir aqui. Como eu disse, o que ele dá é a viscosidade cinemática, né? Para que eu calcule aqui, ó, a dinâmica, a gente vai precisar multiplicar a cinemática com a massa específica. Eu vou substituir aqui, porque a gente tem um valor de V máximo. O valor de H também é uma constante, ó, 5 milímetros. Vamos distribuir aqui os quadrados. Pessoal, a gente só precisa derivar o y, tá? Não se assusta quando vocês verem uma função enorme, não. Isso aqui é uma constante, quando a derivar vai embora. Então, a única coisa que a gente vai precisar derivar é o y, né? dv dy, gradiente de velocidade. A velocidade varia com y. Alguém perguntou alguma coisa? Achei que o microfone estava aberto. Ó, quando a gente derivar isso aqui, eu vou ficar com 2y. Ó, 2y, o resto é constante. Né? Isso aqui vai embora, porque vai ser um valor constante. Né? Quando eu derivar, eu vou precisar aqui, ó, y ao quadrado igual a 2y. Aí. Tudo bem o entendimento aí desse gradiente de velocidade? Só tem que aí vamos finalizar a letra A e encontrar a expressão da tensão. Se eu já tenho o gradiente de velocidade, só vou substituir aqui, ó. Era só a expressão, então só lembrando também que a viscosidade dinâmica, como ele deu a cinemática, vai ser a cinemática vezes a massa específica. Foi só isso que ele pediu na letra A. O gradiente de velocidade, então quando ele quiser encontrar o gradiente de velocidade, você deriva aí a velocidade em função de y, né? Porque a gente tem uma função de v em y, e substitui na nossa equação de tensão. Letra B, o que é que ele pedia na letra B? Eita, ainda vou derrubar isso tudo aqui. A tensão de cisalhamento no centro do canal. No centro do canal, y tem que valor? Zero. Perfeito. No centro do canal, y é igual a zero. Ó, pessoal, observe um eixo aqui, ó. Tem um x saindo do centro, zero. Até essa placa superior eu tenho 0, 2,5. 0 até inferior, mais 2,5 milímetros. Isso, perfeito. A velocidade é máxima. Ayrton. Mas o y no centro do canal é zero. Eu poderia calcular, gente, a tensão em qualquer ponto. Eu quero a tensão em 1 milímetro. Então, eu estou encontrando a tensão saindo daqui o zero em 1 milímetro. Então, é nesse ponto que eu estou calculando a tensão. Posso calcular em qualquer posição. Só tem que a gente não precisa nem pegar a calculadora, gente. Porque quando eu coloco o zero aqui, a minha tensão vai dar zero. Uma verdade, porque se a minha velocidade é a máxima, é porque a minha tensão foi a mínima. Concordam?
Repetindo, no centro do canal, onde y é igual a zero, a minha velocidade é máxima porque a minha tensão foi a mínima, o que é diferente, o oposto nas paredes. A minha velocidade é mínima nas paredes porque a minha tensão é a máxima. Ok. Do gradiente, o gradiente de velocidade vai ser a derivada da nossa função. Né? Eu tinha essa função, derivei, né? Encontrei dv dy, que foi justamente esse valor aqui em roxo que a gente tem. Quando eu derivo isso daqui, né? V máximo e h são constantes, os valores dados na questão. Derivei quem? O y ao quadrado, que vai ser 2y. Era isso em relação ao gradiente de velocidade? Depois eu só fiz substituir na nossa fórmula de tensão. Aí aqui, quando o y for igual a zero, a tensão é zero. Depois ele pede a força de atrito na placa superior. Na placa superior, que aqui é zero, na placa superior, y vai ser 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. Então, eu pego a minha mesma função, a mesma derivada e multiplico pela viscosidade. Ó, força é tensão vezes a área. Mas a gente já tem a nossa expressão de tensão. Acabamos de encontrar lá na letra A. Para encontrar a força, basta multiplicar, então, pela área. Quando y for igual a 2,5 milímetros, porque ele quer na placa superior. E na placa superior, quando a gente sai da origem, né, lá do eixo X, que é 0 no centro, na parte superior é 2,5. Se H é 5, daqui para cá é 2,5, daqui para cá é 2,5 milímetros, tá? E professora, Pode falar. mas a orientação dessa força, ela vai ser contrária ao movimento, né? A força de atrito, no caso. Porque ela vai parar, é mais ou menos assim? A orientação da força. A orientação, como assim? Não entendi. Porque se eu jogar aí 2,5 vai dar uma força negativa, no caso. É isso que eu quero. Mas ela é negativa. Lembra quando eu falei que a força gerada é contrária à força de cisalhamento? Deixa eu mostrar aqui. Ó, a força aplicada, no caso aqui é uma placa, mas ali é o escoamento, né? E a força de cisalhamento, ela é sempre contrária, então negativo, correto? Mas no caso, acho que a questão falou sobre força de atrito, não é? Sim, força de atrito. A mesma coisa, força de cisalhamento. Sim. Ela é gerada devido ao atrito, né? Entre do fluido com a parede. Entendi, valeu. Então, aqui, substituindo os valores, a gente vai ter 1,05 vezes 10 a menos 6, que é a viscosidade cinemática, a massa específica, o Y, né, pessoal? Cuidado com as transformações de unidade. E aqui é a área. Calculem esse valor aqui só enquanto eu pego, por favor, o link da chamada.
Vai aparecer de volta, tá, pessoal? Quero números, quero valores. Vamos lá, pessoal. Calculem para vocês começarem, gente, a se adaptar a essa observação. Não sei se foi a André que falou agora. É bem importante a gente ter esse bom senso de vai dar positivo, vai dar negativo, essa força vai dar muito alta, qual é a importância da gente calcular de forma correta, né? Ó, será que a gente tem que interpretar o texto, interpretar a imagem? Gente, é interpretação para todos os lados. O valor é menos. Ninguém vai não, senão eu vou dizer. O valor da força aqui vai dar menos 0,0945 newtons. Vamos ver se está aparecendo aqui. Vou botar a tela inteira. Só um minuto. Alguém achou esse valor? Chegou perto ou não chegou? Ou está muito longe? Eita, José, não. Foi algum. Foi. Cuidado, pessoal, com a calculadora, com esses quadrados, com essas divisões, multiplicação, com sinal. Aí, tem isso também. Fazem com calma depois, certo? Deu o mesmo que o meu ou que o de José Saldanha? Ah, então. Beleza. Vamos lá, que antes de terminar a aula, eu quero mostrar ainda uma outra situação para vocês. A gente já. Alguém tem alguma pergunta, gente? Fique à vontade se alguém tiver alguma pergunta também. Por favor, não hesitem, perguntem. Tá. A gente já viu um perfil linear, já vimos um perfil parabólico, né? Eu queria mostrar uma outra situação a vocês que pode ocorrer, porque nesse caso aqui, a gente tinha a função característica, né, para esse perfil de velocidade. Mas pode ter situações que a gente não tenha e que o perfil seja parabólico, não seja linear. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Encontrar a função que descreve esse escoamento, né? Eu vou fazer a interpretação, né, da questão, a gente vai fazer até a metade, mas essa parte do cálculo eu vou deixar para vocês também, né, continuarem. Depois, que talvez não dê tempo, ela é um pouco extensa, mas observe aqui o que fala essa questão. Assumindo o diagrama de velocidade indicado na figura abaixo,
Esse diagrama nos indica um perfil parabólico, tá? Um vértice está a 10 centímetros do fundo. Observem a origem do Y, 0, para cima, 10 centímetros. Ele dá viscosidade dinâmica, isso é viscosidade dinâmica, gente. Ah, que bom, José. Foi na hora de calcular, né? Ele dá viscosidade dinâmica de 400 centipoises, né? Essa é a unidade de viscosidade dinâmica. E na letra A, calcule o gradiente de velocidade, sendo o atrito do fluido com ar desprezível. Letra B, calcule a tensão de cisalhamento quando o Y for 5 centímetros. Com calma. Ele deu uma imagem, disse que o perfil é parabólico. Me disse a espessura de lâmina de fluido aí, que é de 10 centímetros. Esses tracinhos aqui nos indicam que aqui está fixo. Né? E fixo também a gente sabe porque a velocidade aqui ela é a mínima. A viscosidade do fluido também é dada. Ele pede para que a gente calcule o gradiente de velocidade, só reforçando o gradiente de velocidade igual a taxa de deformação. Ele fala que o atrito aqui do fluido com o ar é desprezível. Ele está dizendo que o atrito do fluido com o ar é desprezível, o que ele está nos dizendo é que a tensão aqui é igual a 0. E que a velocidade máxima está aqui, ó, na lâmina de fluido, de 2,5 metros por segundo. Ele não nos dá a função, ele nos diz que é parabólico e a gente não pode jamais assumir esse perfil como linear. O que a gente precisa encontrar antes de encontrar o gradiente de velocidade é a função da velocidade em y para esse escoamento. Isso, na verdade, um y, né? O y ao quadrado. A nossa função característica, se vamos partir de uma função genérica inicialmente, vai ter esse perfil. Só tem que a gente precisa saber quem é A, quem é B e quem é C. E essas informações estão na nossa figura. Olhem para a nossa figura, que elas estão aí. Quem é A, quem é B e quem é C. Tá, não estão tão nítidas. A gente vai usar as condições de contorno aí para encontrá-las. Mas elas estão aí, eu garanto. Uma coisinha antes que a gente vai precisar fazer, gente, é transformar isso aqui, ó. Que está em centipose, né? Transformar para uma unidade aí. Um SI. Tá, lembra? Transformação, os fatores de conversão lá na tabela. Vamos tirar todas as informações que a gente puder dessa figura. Isso aqui é uma função ainda genérica, tá? A gente vai encontrar agora quem é A, quem é B e quem é C. Complicou não. Vamos olhar para a imagem. Vamos usar 3 condições de contorno, porque se a gente precisa encontrar quem é A, quem é B e quem é C, a gente precisa de 3 condições de contorno. Primeira condição de contorno. Eu quero que vocês me respondam. Quando y for igual a 0, quanto é a minha velocidade? Perfeito, Gabriel. Aí tu também. Quando y for igual a 0, a minha velocidade é 0. Isso mesmo, José. Perfeito, João. Quando y for 10 centímetros, quanto é a minha velocidade?
2,5. Meninas, vocês estão ligeiros, maravilhoso. Cadê? Quero ver mais gente participando. Todo mundo. Vamos, velocidade igual a 2,5, 2,5 metros por segundo. Show de bola. Ainda falta outra condição de contorno. Isso ele nos disse na questão. Também aqui na lâmina de fluido, quando y é igual 2,5 é o meio. Tá, mas a gente não sabe ainda qual é a velocidade no centro, né? A gente não sabe. A gente não pode ainda partir dessa condição de contorno. Mas tem outra aqui também, José. Isso, Gabriel. Quando y não for igual a 10 centímetros, a tensão vai ser zero. Que é isso que ele não fala. O atrito do fluido com o ar é desprezível. Vamos agora usar essas condições de contorno para encontrar quem é A, quem é B, quem é C. Então é só substituir aqui, gente. Ó, quando y for zero, a minha velocidade é zero. Então, C a gente já sabe quem é. Bastava também olhar para a figura, né? Acho que até aí tranquilo. Só substituir onde tinha y, substituir por zero, a velocidade igual a zero. Vou fazer a mesma coisa para a segunda condição de contorno. Vou botar em metros, tá, gente? Porque a minha velocidade também está em metros por segundo. Quando y for igual a 0,1 metro, a velocidade vai ser 2,5. Isso, Gabriel. Sim. Se essa placa inferior se movimentasse, sim, aí a gente... Isso mesmo. E no caso, quem está se movimentando é, digamos que não tem uma placa na parte superior, mas pense como se fosse o rio. Então, falando de fluido ali, a superfície está se movimentando. Tranquilo? Então, quando eu substituo aqui na minha segunda condição de contorno, olha, eu vou ter 2,5 no lugar da velocidade, onde tinha y, eu vou ter 0,1. Eu já sei que C é igual a zero. Guardei essa informação que a gente vai precisar. Vamos para a terceira. A tensão aqui vai ser zero. Observe, a gente já sabe quem é C. Isso aqui é da nossa segunda condição de contorno. Ó, se eu sei que a viscosidade, a tensão é zero, a viscosidade é 0,4 Pascal vezes segundo, para a tensão dar zero, vocês concordam que o gradiente de velocidade tem que ser zero? Já que isso aqui é uma constante? Então, vamos lá. Então, o gradiente de velocidade é zero, mas a gente ainda não tem a função. A gente vai usar a nossa função genérica aqui, olha. Vamos derivar essa função genérica. Derivamos essa função genérica, ó, 2AY mais B. Isso aqui é igual a zero. É igual a zero quando y for igual a 10 centímetros.
Vou juntar todas essas informações que eu estou circulando de amarelo para conhecer quem é A, quem é B e quem é C. Perguntas. Não, não, só C é igual a zero. Vamos encontrar ainda quem é A e quem é B. Ó, C é igual a zero. Vocês podem fazer, gente, esse sisteminha por distributiva, né? Soma. Essa é boa, Felipe. Eu gosto dessa questão. Gosto bastante. Acho uma questão bem completa. Você encontra a função, depois encontra quem é A, B e C, depois deriva a função para encontrar a tensão. A questão é ótima. Ó, isolo B aqui, depois substituo. Me digam aí quem é A, quem é B e quem é C. Ah, C a gente já sabe, né? Vou saber quem é A e quem é B. Nada. A gente está fazendo aqui com bastante calma, gente. Se é uma coisa que você... Hoje a gente fez 3 exercícios, que foi praticamente a aula toda, né? Exercício vocês não podem reclamar. E aí, pessoal, tem outros exercícios nos slides para vocês treinarem, exercitarem. Amanhã eu vou colocar a lista nova. Por favor, não, não acumulem, gente. Não acumulem, por favor. É só substituir aí, gente. Ó, encontra A, depois encontra B. Eu só fiz substituir aqui onde tinha B. Eu coloquei esse valor. Tá lá descarregando. Vamos, quero saber quem é A, quem é B e quem é C, meu povo. Dormiram, foi? Isso, José, perfeito. Menos 250. Fechar. E B, falta B. José Saldanha aí não dormiu. Vocês não dormam não, viu? Mas é igual aquele ditado, né? Durma não se não onda leva. Já sabe quem é A, então B vai ser 50. Perfeito. Já sei quem é A, já sei quem é B, já sei quem é C. Eu vou substituir, ó. Vou substituir aqui A, B, C, eu já sabia que era zero. Então, quem vai ser a minha função? Menos 250y ao quadrado mais 50y. Tem a função, gente. Vocês vão agora
derivar e responder o restante da questão. Tá? Deixa eu só passar a lista de presença aqui para mim. Deixa eu passar a lista de presença. Vou passar a lista de presença e vou reforçar aqui o valendo. Está lá no formulário da nossa aula de hoje. Tá? Então, só para finalizar aqui a nossa aula, né, enquanto vocês assinam aí a lista de presença, achei quem é A, quem é B, quem é C, vou derivar essa função, derivo esta função, já tenho o gradiente de velocidade. E posso encontrar tensão para qualquer posição. Perguntem. Pessoal, nesse caso, a tensão com o A, a tensão do fluido com o A ali, ela era zero, mas ela poderia ser qualquer valor, tá? Uma tensão mínima de poucos ali, Pascal. Tudo bem? Tranquilo? Perguntas, perguntas. Ah, peraí. Ah, pois é, uma derivadinha simples dessa, né? É porque, na verdade, aqui o nosso objetivo é a gente aplicar, né? A gente pode trabalhar com qualquer derivada aí, qualquer função. O Zé colocou aí, uma derivada dessa não cai na prova de cálculo 1. É, mas a gente pode trabalhar, gente, com qualquer função para derivar aí qualquer função. Nem se espantem, nem se assustem. Qualquer uma, qualquer uma. Tranquilo? Terminem a letra B aí, é só aplicar o valor de y que ele pede, que é quando y for igual a 5 centímetros, tá? Fiquem atentos à lista 2, que vai sair lá no SIGA A, uma lista de exercitação. Dúvidas, não hesitem, tem monitoria, tem atendimento, ninguém foi no atendimento essa semana, dessa turma, tô de olho. No mais, agradeço a presença de vocês, desejo uma boa noite, saúde, se cuidem, bom final de semana e estudem. Boa noite, professora. Bom fim de semana. Até a próxima aula. Até Tchau. terça, até a próxima Até. aula. Tchau. Se Deus quiser. Tchau. Amém. Se cuidem. Gabriel, não coloquei uma data fixa não, tá? Para